Quantas vezes você já se sentiu sufocado pela ansiedade, como se estivesse preso em um ciclo sem fim de preocupações? E se eu te dissesse que o problema não é sentir medo, mas sim o que você faz com ele? A verdade é que muita gente tenta vencer a ansiedade lutando contra ela, mas será que esse é realmente o caminho? Hoje você vai conhecer a história de Lulu, uma ovelha que passou a vida inteira acreditando que não era forte o suficiente para superar seus medos, até descobrir algo que mudou tudo. O que Lulu viveu pode ser exatamente o que você está passando agora. Ela se comparava com os outros, se sentia incapaz e cada pequeno desafio parecia um fardo gigante. Mas quando tudo parecia perdido, ela encontrou uma solução que poucos conhecem, algo que transformou sua forma de enxergar a ansiedade. O que será que ela descobriu? Como essa mudança impactou sua vida? A resposta pode surpreender você, porque o segredo para lidar com a ansiedade não está em evitá-la, mas em compreendê-la. E mais do que isso, está em aprender a agir, mesmo quando o medo tenta paralisar. Essa história pode mudar completamente a forma como você encara seus desafios. E no final, você pode perceber que a superação está muito mais perto do que imagina. Lulu sempre sentiu que algo estava errado com ela. Enquanto as outras ovelhas pareciam viver sem grandes preocupações, ela carregava um peso invisível no peito, uma inquietação constante que a fazia duvidar de si mesma. Cada pequeno desafio se tornava uma muralha intransponível, e o medo de falhar a impedia até mesmo de tentar. A comparação era sua pior inimiga, porque todas pareciam tão confiantes, enquanto ela se sentia perdida. O dia começava, e Lulu já estava esgotada. Seu coração acelerava sem motivo aparente, sua mente se perdia em cenários catastróficos, e qualquer tarefa simples parecia um monstro impossível de enfrentar. Ela queria mudar, queria se sentir feliz e segura, mas a ansiedade sussurrava que nunca seria o bastante. O tempo passava e o ciclo se repetia. Tentava ter fé em si mesma, mas logo caía na espiral de dúvidas e medos. Havia momentos em que uma centelha de esperança surgia. Talvez, se tentasse algo novo, as coisas pudessem melhorar. Mas bastava um tropeço, uma incerteza, e a tempestade mental voltava com força. Lulu se perguntava se um dia conseguiria superar essa batalha interna. Como encontrar a autoestima quando sua mente insistia que ela nunca seria suficiente? Como ter fé quando a tristeza parecia maior que qualquer luz? Ela desejava alguém que pudesse entendê-la, que tivesse passado por algo parecido e soubesse como ajudá-la. As outras ovelhas eram gentis, mas pareciam não compreender o peso que ela carregava. Foi então que Lulu se lembrou de Dona Amélia, uma ovelha mais velha e sábia, conhecida por suas palavras que tocavam o coração. Talvez, apenas talvez, Dona Amélia pudesse mostrar um caminho que Lulu ainda não havia enxergado. Lulu hesitou antes de se aproximar de Dona Amélia. Algo dentro dela dizia que pedir ajuda era um sinal de fraqueza, mas a outra parte, exausta da luta silenciosa, queria acreditar que compartilhar sua dor poderia aliviar o peso que carregava. Com a voz baixa e os olhos cheios de dúvida, ela desabafou. Para sua surpresa, Dona Amélia sorriu com compreensão e disse algo que Lulu jamais esqueceria. Ter coragem não é nunca sentir medo, é seguir em frente apesar dele. A ovelha sábia escutou com paciência e, sem julgamentos, começou a ensinar pequenas práticas que poderiam ajudar. Quando a ansiedade vier, antes de acreditar em tudo o que sua mente diz, respire fundo, 3 vezes, lento, presente. Você não precisa lutar contra seus pensamentos, apenas não precisa segui-los. Lulu nunca tinha pensado nisso. Sempre achou que precisava vencer a ansiedade, quando, na verdade, talvez só precisasse aprender a conviver com ela de forma diferente.
Dona Amélia contou histórias de quando também se sentiu perdida, mostrando a Lulu que ela não estava sozinha. Todos nós temos medos, minha querida, mas a fé nos ensina que não estamos à mercê deles. Podemos escolher onde colocar nosso foco. Você já percebeu que quanto mais luta contra a ansiedade, mais ela cresce? Lulu assentiu, sentindo uma nova perspectiva se abrir diante dela. Talvez, pela primeira vez, houvesse uma saída. A conversa aqueceu seu coração. Ainda havia dúvidas, mas agora também havia algo novo: inspiração. Se Dona Amélia conseguiu encontrar um jeito de lidar com seus medos, talvez ela também pudesse. Mas as palavras sozinhas não bastavam. Lulu sabia que em algum momento teria que testar essa nova abordagem. E o destino, como sempre, encontraria um jeito de colocar isso à prova. O céu escureceu repentinamente e um vento forte varreu o aprisco. As ovelhas começaram a se agitar, percebendo que uma tempestade se aproximava. Lulu sentiu o peito apertar, o coração disparando como um tambor descontrolado. Seu primeiro instinto foi se encolher e esperar que tudo passasse. Mas então, as palavras de Dona Amélia ecoaram em sua mente. Coragem não é a ausência de medo, e sim a decisão de agir apesar dele. Dona Amélia estava ali, serena em meio ao caos. Lulu, apenas um passo de cada vez, disse com firmeza. A ovelha ansiosa sentiu suas pernas travarem, mas forçou-se a respirar fundo. Só precisava focar no agora. Em vez de pensar no que poderia dar errado, concentrou-se no que estava ao seu alcance. Ajudar a proteger as ovelhas mais novas, encontrar abrigo, seguir em frente apesar da tempestade. Cada passo era um desafio, mas a cada pequena vitória, Lulu sentia algo diferente, uma centelha de força brotando dentro dela. O medo ainda existia, mas não era mais intransponível. Aos poucos, compreendia que a superação não acontecia de uma vez só, mas no acúmulo de pequenas decisões diárias. No meio da tempestade, percebeu que estava mudando. E quando a ventania começou a ceder, Lulu olhou ao redor e viu algo incrível. As outras ovelhas estavam observando-a, inspiradas por sua atitude. Ela nunca imaginou que pudesse ser um exemplo para alguém. Mas ainda havia algo maior a ser descoberto, algo que Dona Amélia mencionara antes, uma força que poderia transformar sua visão da vida, uma força chamada fé. Nos dias que seguiram a tempestade, Lulu percebeu algo curioso. A ansiedade ainda surgia, mas agora ela não se sentia tão indefesa diante dela. Dona Amélia lhe dissera que a fé não era apenas acreditar em algo maior, mas também confiar que cada pequeno passo tinha um propósito. Lulu começou a testar essa ideia, trocando suas dúvidas por pequenas ações. Em vez de perguntar, "E se eu falhar?", começou a se perguntar, "E se eu conseguir?". Ela aprendeu que a fé não eliminava o medo, mas dava força para enfrentá-lo. Quando os pensamentos negativos vinham, Lulu os reconhecia, mas não deixava que dominassem sua mente. A cada momento de ansiedade, fazia uma pausa, respirava e lembrava: "Eu não preciso ter todas as respostas agora". Com o tempo, percebeu que sua felicidade não dependia da ausência de medo, mas da escolha de seguir em frente, mesmo tremendo. E algo mágico aconteceu. Sua transformação inspirou outras ovelhas que também enfrentavam batalhas silenciosas. Antes, Lulu achava que estava sozinha em sua luta, mas agora via que sua coragem ajudava os outros a acreditarem em si mesmos. Sua autoestima crescia, não porque se tornara perfeita, mas porque aprendeu a se aceitar com todas as suas imperfeições. Superação, afinal, não era sobre nunca ter dificuldades, mas sobre encontrar forças para continuar. Olhando para o céu estrelado, Lulu sorriu. Seu caminho ainda teria desafios, mas agora ela sabia que não precisava enfrentá-los sozinha. Havia algo maior guiando seus passos, um propósito que ela ainda estava descobrindo.
E enquanto refletia sobre tudo isso, uma ideia surgiu em seu coração. Talvez essa história não terminasse aqui, mas fosse apenas o começo de algo ainda mais profundo. Agora que você conheceu a história de Lulu, pergunto, como você vai aplicar esse conhecimento na sua vida? Não é mais sobre esperar que a ansiedade desapareça, mas sobre dar os primeiros passos, mesmo com medo. Quantas vezes você já deixou de agir por achar que não seria capaz? Está pronto para mudar isso? A superação não está na ausência do medo, mas em como você decide enfrentá-lo. E assim como Lulu, você também pode transformar a sua relação com a ansiedade. Se você acredita que pode aplicar o que aprendeu aqui, que tal começar agora? Quais pequenos passos você pode dar hoje para enfrentar o que te paralisa? A mudança começa com um simples movimento, uma pequena decisão de confiar em si mesmo. E se você está pronto para mais dicas e histórias que podem transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos continuar essa jornada juntos, porque o que você aprendeu até agora é só o começo.